Sociedade Anônima de Futebol, SAF, e a possibilidade de o Grêmio virar um clube empresa. Bom, esse assunto de SAFs no Brasil vem ganhando as pautas dos jornais de forma recorrente e, claro, ainda não é um assunto que se trata sempre aqui no Grêmio, enfim, eu tenho que reconhecer isso. Mas eu quero nesse vídeo trazer uma abordagem um pouco diferente do que vem se falando sobre esse assunto e tentar esclarecer a minha opinião sobre SAF e o Grêmio um dia se tornar um clube empresa. Gurizada, tu pode não ser uma SAF, mas se tu quiser ganhar aquele dinheirinho extra, tu já sabe onde é que é o lugar, né? KTO.com, aqui embaixo, primeiro link da descrição, clica ali que tu vai ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito para poder aproveitar numa das maiores casas de aposta do mundo, KTO.com. Qualquer dúvida, usa lá o Instagram e chama os caras, @KTO_Brasil. E se tu gostar do conteúdo, já sabe, né, meu velho? Deixa aquele like que isso ajuda bastante a gente aqui da Rádio Pachola. Sempre melhor de informação, opinião e entretenimento. Melhor que a gente consegue, né, entregar para vocês. A gente espera que sempre o conteúdo seja satisfatório. Então, se gostou, diz pro YouTube isso, cara. Deixa o like, que isso nos ajuda muito mesmo. Bom, primeira coisa a se falar sobre SAF. Existiram algumas mudanças em lei, a principal no ano passado, de 2021. Então, assim, eu não quero entrar muito no mérito da lei da questão da SAF. Estou, inclusive, tentando fazer alguns contatos aqui para trazer alguém na rádio para falar sobre esse assunto. Alguém que entenda muito mais do que a gente aqui, todos somados dentro da Rádio Pachola sobre esse assunto, até porque é bem complexo, tá? Então, sem entrar nesse mérito da lei, do que pode e o que não pode, de como se faz para um clube se tornar uma sociedade anônima de futebol, sem entrar nesse mérito, eu quero falar sobre alguns aspectos que fazem a gente se perguntar. E se o Grêmio virasse um time com um dono de fato? Como é que aconteceria? O que aconteceria com o clube, com os torcedores? Como seria a questão do investimento? Tratar os jogadores que viriam e a base? E o torcedor dentro do estádio? O próprio estádio? Bom, são muitas coisas para a gente analisar. Por isso eu quero trazer os casos que eu vejo que deram certo, mas alguns também que não deram certo para a gente poder analisar com calma. Casos que deram certo, cara, eu posso colocar dois aqui que são os mais famosos do mundo e que podem não ter ganhado muitas coisas, mas assim, deram muito certo. Eu digo muitas coisas no sentido continental, porque dentro dos seus países os dois times são muito bons. Eu estou falando do Manchester City e também do Paris Saint-Germain, do PSG, né? Dois donos diferentes, né, desses clubes, dois grupos diferentes que comandam esses clubes e, de fato, dentro dos seus países, eles têm muita relevância. O PSG de forma quase que absoluta. O Manchester City um pouco menos, até porque também concorre com grandes clubes, clubes muito tradicionais na maior liga do planeta. Mas são dois casos que, sim, deram muito certo, de clubes que têm donos, clubes que são comprados, que por mais que tenham algum tipo de tradição, mas o Manchester City e o PSG, agora certamente fazem muito mais história, né? Putz, já me esquecendo, né, cara? Deixa o comentário aqui. O que tu acha sobre essa questão de SAF? Tu acha que é necessário, que não é necessário? Já comenta aqui, eu prometo que eu vou ler todos os comentários e na medida do possível vou responder todos, tá? Eu quero saber a tua opinião. Agora vai um aspecto que para mim é muito importante. A gente também observar os casos que deram errado. E aí eu trago alguns aqui por questão de, assim, puxar da memória mesmo, tá? Eu não fui atrás de vários casos, eu puxei alguns da memória e aí puxei alguns dados também para trazer aqui para vocês, beleza? O Ronaldo agora tá muito na mídia, né, nas pautas dos jornais, porque comprou aí 90% do Cruzeiro, já é do Ronaldo, tá? Mas o Cruzeiro não é a primeira aventura dele, tá? Primeiro foi o Valladolid, que é um clube da Espanha, que é um clube trampolim, né, cara? Uma hora tá na segunda divisão, outra hora tá na primeira, cai, sobe. É muito normal isso na vida do Valladolid, tá? Passam 2 anos na segunda, aí 2 anos na primeira, aí cai de novo, enfim, tá? O Ronaldo começou a sua história lá no Valladolid em 2018, em setembro, e aí o clube na temporada 18-19 permanece apenas, na temporada 19-20 permanece apenas, e aí cai no ano seguinte, tá? Então, assim, hoje tá disputando aí o Campeonato Espanhol da segunda divisão.
particularmente, o Ronaldo pode ter feito alguns investimentos no Valladolid e a gente não ter total conhecimento? Sim, pode. Questão de estádio, infraestrutura, categoria de base e tudo mais. Mas o fato é, dentro de campo e bola, o Valladolid permaneceu da mesma forma como sempre foi. Agora vem uma parte que é difícil para mim, tá? O professor, me corrige aí qualquer coisa, viu, professor? O Ronaldo, tá? Ele participou do Fort Lauderdale Strikers. Falei certo isso aí, professor? Ele fez assim, deve estar uma bosta. Mas olha só, o Ronaldo, tá? Ele participou de um processo de gestão, vamos colocar dessa maneira, do Fort Lauderdale Strikers, tá? Que é um time que não participa da MLS, não participa da Major League Soccer, é uma liga alternativa, não é nem segunda divisão, é alternativa à MLS, tá? Lá dos Estados Unidos. Inclusive, quem tinha a maior parte do processo de gestão era Paulo Cesso, desculpa a minha ignorância, não conheço o cidadão, Rafael Bertani e também, vejam só, surpresa, Ricardo Jeromel, irmão de Pedro Jeromel, também estava lá naquele projeto do Strikers lá em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Resumo da ópera, muita dívida, o clube não conseguiu arcar com tudo e acabou suas atividades em 2017. Vou falar agora de dois clubes mais tradicionais para não ficar só na questão do Ronaldo, tá? O primeiro que eu quero falar aqui é o Newcastle. O Newcastle é um clube muito tradicional da Inglaterra, lá no St. James Park. E o Newcastle já está, na verdade, no seu segundo dono, se eu não me engano, segundo dono agora. O dono anterior, antes do árabe agora, do Salman, era o empresário Mike Ashley, tá? Ele era odiado pela torcida do Newcastle. Os caras não gostavam dele. Ele demitiu o Rafa Benítez, ele colocou o name rights do St. James Park com o nome da empresa dele. Ele tinha uma relação terrível. Ficou 14 anos no Newcastle e tem 2 rebaixamentos na conta. Enfim, não estava legal o negócio pro Ashley, tá? E ele vendeu o Newcastle para um fundo de investimentos ligados ao governo da Arábia Saudita por 300 milhões de libras. 300 milhões de libras, cerca de 2,2 bilhões de reais. E ele admitiu que fracassou na sua gestão, né, de 14 anos, a grande Ashley. E aí a gente entra numa outra questão ainda, além dos fracassos que eu estou tentando evidenciar aqui com esses casos que eu coloquei, tá? A origem e as intenções contestáveis do dinheiro e dos donos dos clubes. É o que se fala bastante aí do novo dono do Newcastle. A gente, pelo menos, fica na dúvida. Qual é que é a intenção real de um dono com um clube de futebol? E para fechar, um caso bem emblemático de um clube tradicionalíssimo no planeta Terra, que tinha um dono já há algum tempo, depois foi vendido para um grupo e revendido para outro por questões financeiras. Din-din. Olha só, estou colando aqui, tá? Segundo o site do Terra, o Milan, a equipe rossoneira, antes pertencia ao grande Silvio Berlusconi, né? E já nessa época o clube ia muito bem, obrigado. Mas aí foi vendido para um empresário chinês em abril de 2017 por 740 milhões de euros. No entanto, para concluir a operação, o chinês precisou de um empréstimo de 303 milhões de euros da Iliad, tá? Dos Estados Unidos. Desde então, surgem cada vez mais dúvidas sobre a sua capacidade financeira. Na última, e aqui isso na verdade é uma matéria lá de 2018, tá? Então, remeta a 2018. Na última janela de transferências, o clube gastou mais de 200 milhões de euros em contratações e não conseguiu comprovar uma arrecadação compatível. Por isso, o clube, o Milan, foi excluído pela UEFA, das competições europeias por 2 temporadas. E aqui está uma nota, o Milan foi excluído da participação das competições do clube da UEFA da temporada esportiva 19-20, como consequência do descumprimento de suas obrigações quanto ao fair play financeiro durante as temporadas de 15-16, 16-17 e 17-18, comunicado oficial aí da UEFA. Ou seja, o vídeo está grande, mas eu já estou finalizando aqui, tá, rapaziada? A questão é má gestão financeira,
o dono fazer o que quiser com o clube e ainda a questão de não saber qual a intenção do dono com o teu clube. Só alguns dos problemas que podem acontecer com um time virando SAF. E por que eu estou evidenciando tanto essa parte ruim da SAF? Por quê? Porque faz parte da minha opinião, evidentemente, começando por isso, mas porque muito se fala da parte boa. Não, ao pagamento da dívida, ao investimento, os grandes jogadores, a gestão profissional. Se fala muito da parte boa. E a parte ruim? E quando dá errado? A gente tem que falar disso também. Será que vale a pena correr o risco de se ter um clube com alguns ajustes a ser feito, por exemplo, como é o caso do Grêmio, e ser colocado à venda, ser colocado para um dono, para um grupo, para um investidor que vai comandar todo o time? Será que vale a pena correr esse risco de acontecer tanta coisa ruim com o Grêmio, uma instituição mais que centenária, vitoriosa como é o Grêmio, acontecer tudo isso que eu já citei aqui de ruim nesse vídeo, com o teu Grêmio? Será que vale a pena correr esse risco? Nesse momento, pode ser que eu mude de ideia no futuro? Pode ser. Mas nesse momento eu não vejo nenhum motivo para esse tipo de assunto vir à tona mais no Grêmio ou as pessoas ficarem fomentando a ideia de o Grêmio virar uma SAF. O Grêmio precisa de melhorias? Sim, precisa de melhorias. Precisa de um processo mais profissional? Precisa. Precisa de melhores indicadores de gestão? Sim, concordo. Mas aí, a virar uma SAF, como eu sei que tem muita gente que nos acompanha aqui no canal, da gente nas nossas lives que defende essa ideia, aí eu acho que já passou um pouco do ponto. Eu defendo essa ideia de que o Grêmio hoje, e pelos próximos anos, eu acho que eu vou defender essa ideia ainda, tá? O Grêmio não deve virar uma SAF, não deve nem cogitar essa ideia, deve sim melhorar seus processos, mas não virar uma SAF, porque aí passa um pouco do ponto. Então é isso, rapaziada, valeu por ver o vídeo até aqui. Essa foi a minha opinião sobre a SAF. Respeito todas as opiniões contrárias também, não tem problema nenhum. Eu só quero continuar essa resenha aqui nos comentários. Então comenta aqui que eu quero saber a tua opinião sobre isso também e vamos trocar essa ideia, tá certo? Se não conhecer o nosso trabalho ainda, já sabe qual é o jeito, né? Te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola para não perder nada dos nossos conteúdos. Valeu e até o próximo vídeo de opinião.